Continuando nossas resoluções de questões de concurso, faremos agora a questão 42ª questão, que na verdade é a mesma questão, né, que eu fiz na videoaula anterior, só que agora eu estarei fazendo essa mesma questão usando o conceito de regra de 3 composta, perfeito? Diz assim a nossa questão: andando a pé 8 horas por dia, um carteiro conseguiu em 10 dias percorrer a distância de 320 quilômetros. Quantas horas por dia ele deverá andar para percorrer em 6 dias a distância de 240 quilômetros? Vê aí 5 itens, um deles será o verdadeiro. Vamos fazer. E agora resolvendo então por regra de 3 composta, né? E por que eu descobri que é uma regra de 3 composta? É um problema que tem o envolvimento de 3 grandezas. Que grandezas são essas? A jornada de trabalho, quantas horas ele anda por dia, né? O tempo que ele leva para isso, aqui o tempo que aparece em dias, e também a distância a ser percorrida. Perfeito? São 3 grandezas. Se a outra sentença, olha lá, quantas horas por dia, quer dizer, qual é a jornada que ele deve andar para percorrer 6 dias. Olha o tempo aqui e olha aqui a distância de 240 quilômetros. Perfeito? Vou montar nossa regra de 3, vou montar a tabelinha. Nessa tabelinha eu vou indicar as 3 grandezas, ou seja, a grandeza jornada, perfeito, jornada de trabalho, a grandeza tempo e a grandeza distância. Aí você perguntaria, mas por que você colocou a jornada na frente? É porque está na frente, né? Não necessariamente. Na verdade, eu estou colocando a jornada, que a gente deve sempre isolar aquela grandeza que contém a incógnita. Por isso que eu sempre eu a isolo, né? Na primeira coluninha logo eu já isolo. Aqui, na segunda linha, né? Aqui é a linha das grandezas, aqui é a linha da primeira sentença, aqui é a linha da segunda sentença, e tem mais uma linha, onde eu vou determinar se essas grandezas são inversamente ou se são diretamente proporcionais. Tá claro? Então, gente, a gente deve sempre colocar, apenas por uma questão de ordenação, né, a grandeza que contém a incógnita, o que a gente está procurando, como sendo a primeira coluna, tá bom? Por isso que a jornada de trabalho entrou aqui. Perfeito? E agora vamos raciocinar. Olha só, vamos raciocinar comigo o seguinte: eu vou comparar a grandeza tempo com a grandeza jornada, a grandeza distância com a grandeza jornada. Eu sempre comparo, né, as demais grandezas com a grandeza que contém a incógnita, para saber o seguinte: como é que é o comportamento dessas duas grandezas, se elas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais. Perfeito? Então vamos analisar. Olha só, se eu trabalhar 8 horas por dia, eu vou gastar para fazer alguma coisa, aqui no caso percorrer uma certa distância, em 10 dias. Mas se eu dispor, né, se eu tiver apenas 6 dias, né, se eu disponho apenas de 6 dias, eu vou precisar fazer mais ou menos jornada. Quer dizer, eu tenho que andar mais horas por dia ou menos horas por dia, né? Olha só, gente, se eu diminuir o dia, quer dizer, apertou mais, eu tenho que trabalhar mais por dia para compensar essa diminuição do tempo, concorda? Então, se eu diminuir o tempo, eu precisarei aumentar a jornada, né? Isso, quanto menos tempo eu disponho, né, isso, mais eu tenho que trabalhar por dia. Perfeito? Então, no caso, diminuir o tempo vai aumentar a jornada. Isso caracteriza grandezas que são inversamente proporcionais. O aumento de uma se acarretar a diminuição de outra, isso quer dizer que elas são grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver agora a distância. Olha só, e aí vocês notaram que eu não usei esse elemento e não vou usar nunca. Eu estou comparando essa grandeza com essa grandeza. E esse elemento aqui fica como sendo constante. Eu não deixo que ele interfira no meu raciocínio. Perfeito? E agora eu vou comparar as grandezas jornada de trabalho, né, com a grandeza distância. Perfeito? Olha só, se em 8 horas por dia eu caminho 320 quilômetros, viu? Eu não estou usando o tempo mais, hein? Se em 8 horas por dia eu caminho 320 quilômetros, para caminhar 240, né, eu vou diminuir a distância, eu posso andar menos horas por dia. Olha só, 8 horas por dia eu caminho 320. Para caminhar 240, vocês concordam que eu posso diminuir a minha jornada? Por que eu andar tanto se eu vou andar menos, né? O total vai ser menor. Então, olha só, vai diminuir a distância, era 320, caiu para 240, e vai também acontecer o mesmo com a jornada, ela vai diminuir. Ou seja, isso caracteriza o quê? Se diminuiu aqui, isso caracteriza o quê? Grandezas diretamente proporcionais. O mesmo eu diria se aumentasse aqui e aumentasse aqui, são diretamente proporcionais. Quando é que é inverso, então? Quando há inversão. Por isso que a gente diz que é inversa, né? Inversamente proporcional, porque inverte, é uma inversão. Aumenta de um lado, diminui do outro, diminui de um lado, aumenta do outro. Perfeito? Então descobri que aqui é inversa e descobri que aqui é direta. E a partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou montar a minha proporção, a minha
A minha é regrinha de 3 na forma de uma proporção. De que maneira? Olha só. 8, olha só, 8 está para x, assim como o quê? Se a grandeza é inversa, eu trago para cá invertendo. É como se aqui fosse, olha, inverte isso. E aqui, d de direta, deixa como está, tá bom? Aqui, inverte. Então eu não vou trazer para cá 10 sobre 6, eu vou trazer quanto? 6 sobre 10, que multiplica quem? A outra grandeza. Vamos ver a relação da outra grandeza? Ela é direta? Se ela é direta, ela vem exatamente como está aqui, ou seja, 320 para 240. Perfeito? E agora pronto, agora a gente tem condição de trabalhar. 8 está para x, assim como comecei a promover simplificações. Vou fazer devagarzinho, bem devagar, para vocês entendam cada um dos passos. Ó, tirei 0 daqui, ou seja, dividi ambos por 10, perfeito? Ficou 8 está para x, assim como 6 décimos vezes 32, 24. Agora simplifiquei ambos aqui, ó. Eu posso simplificá-lo ambos por 8. 32 por 8 dá 4, 24 por 8 dá 3. Então já tem aqui 8 está para x, assim como 6 sobre 10, que multiplica 4 sobre 3. Vamos simplificar esse 6 com esse 3? Vamos lá, aqui dá 2, aqui dá 1, simplificando ambos por 3. 8 está para x, assim como 2 vezes 4, 8. 10 vezes 1, 10. Olha o que eu tenho agora. Não vou nem fazer mais nada. 8 está para alguma coisa, assim como 8 está para 10. Gente, se esse 8 é igual a esse 8, né, para que isso seja uma igualdade, é necessário que esse x seja 10, para ficar 8 está para 10, assim como 8 está para 10. X, então, é igual a 10. Qual é a medida que eu estou trabalhando? Né? Ó, horas por dia, minha incógnita. Horas por dia, 10 horas por dia. A resposta certa está na letra A. É o primeiro item logo lá, 10 horas por dia, nessa bonita questão que a gente fez agora de regra de 3 compostos. Uma questão simples, bastante simples de regra de 3 compostos, que é um dos assuntos mais difíceis da aritmética. Muitas vezes a gente analisar se é inversamente ou diretamente não é um caminho muito fácil, não é muito simples. Perfeito? Aqui ficou simples na medida em que, e aí vai até uma dica, sempre que eu quiser comparar jornada com tempo, sempre, quase sempre, pelo menos raras vezes eu vi quando não eram, certo? Jornada e tempo serão sempre inversamente proporcionais. Sempre inversamente proporcionais. Tá bom então, gente? Mais uma questão feita pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Perfeito? Reafirmo a vocês, aos amigos que visitam o nosso site. Por lá, esse assunto, regra de 3 compostos, está muito bem explicativo.